Ora viva, saudações meus caros, a todos os amigos inscritos aqui do canal, bem como os visitantes do nosso canal. Aqui hoje vamos resolver este exame de Física 2024, ok? Da 10ª classe. Então vamos fazer a nossa apreciação do exame, vamos resolver e ajudar o caro estudante a preparar os próximos exames, ok? Sem mais delonga, eu só te peço, como sempre, se não estás inscrito, deixar a sua subscrição aí no canal, deixar o seu like, né? Sinal que gostou do nosso trabalho e deixar um palpite, um comentário relativamente como é que foi o seu exame ou como é que está sendo a sua preparação de exame, ok? Número 1, o que diz? Qual será o sinal das cargas elétricas que dois corpos inicialmente neutros adquirem após a eletrização por frição? Frição. Eletrização por frição consiste em colocar dois corpos inicialmente eletricamente neutro, ok? Vamos esboçar aqui um corpo, vamos chamar de corpo A, ok? Neutro significa tem cargas. O número de protões é igual ao número de eletrões, ok? Se temos 1, 2, 3 protões, também temos 1, 2, 3 eletrões. Inicialmente, isso significa um corpo neutro. Então, temos aqui o outro corpo B, também na mesma situação. Eletrão, positrão, eletrão, positrão, eletrão, positrão. Então, são dois corpos eletricamente neutros. O processo de frição significa friccionar. Friccionar é esfregar esses corpos aqui. À medida que se fricciona, o que vai acontecer? As cargas de sinais contrários vão se neutralizar. Vai haver casamento entre carga de sinais contrários. Ok? Este vai casar com este. Ok? Então, o que vai acontecer é exatamente isto. Este protão casa com esse eletrão. Então, isso ocorre no processo de frição. Cargas de sinais contrários vão se neutralizar. Significa aqui já não teremos cargas aqui. Esta anula esta anula esta anula esta. No final deste processo, o que nós teremos aqui no corpo A? Vamos lá ver. O corpo A, ficaremos com qual é a carga que ficou? Ficou 1, 2, 3 cargas. Ficaram no final do processo. O que ficou aqui? Ficou 1, 2, 3. Ficaram os eletrões. Aqui no corpo A ficou eletrões. Ok? No corpo B, no final do processo, o que ficou? Ficamos com esta carga positiva. Prontos. Então já podemos responder que no processo de frição, duas cargas eletricamente neutras no início, depois de ocorrer a frição, elas adquirem carga de sinais contrários. Um corpo adquire carga negativa e o outro corpo adquire carga positiva. É isso que tinha que responder no número 1 do exame. Qual será o sinal das cargas elétricas que dois corpos inicialmente neutros adquirem após a eletrização por frição? As cargas são positivas e negativas. Essa é a resposta. Tinha um valor para fazer, só isso. 2. Num condutor de bronze passam 4 vezes 20. Aliás, num condutor de bronze passam, vamos extrair dados. É sempre bom extrair dado, ok? Antes de resolver, à medida que estiver a ler o exercício, extrair dado para facilitar a compreensão e interpretação do exercício. Num condutor de bronze passam 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões, ok? Então temos aqui o número de eletrões, 4 vezes 10 elevado a 20. Eletrões em 4 segundos. 4 segundos é o tempo. 4 segundos. Qual é em amperes o valor da intensidade da corrente elétrica que passa por este condutor? Valor da intensidade da corrente elétrica em ampere. E o exercício também dá-nos o valor da carga elétrica. Carga elétrica que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb.
Pronto, muito simples. Como nós temos os nossos dados, os dados facilitam a gente ver quais são os dados, os dados que nós temos e qual que estamos à procura. Estamos à procura da intensidade. Então, tendo intensidade, vamos estabelecer a fórmula. É sempre bom fazer isso, ok? Você estudante da 10ª classe, fórmula, intensidade é igual a carga sobre a variação do tempo, ok? Essa é a forma de carga. Mas se a gente, da intensidade, mas se a gente for a ver aqui, nos nossos dados, não temos o valor da carga. Significa que nós temos que procurar calcular o valor da carga. Por outro lado, sabemos que a carga é igual a número de eletrões vezes a carga do eletrão. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Temos que calcular o valor da carga. Então, a carga será igual ao número de eletrões, já temos aqui nos dados, que é 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões, vezes carga do eletrão, também temos aqui que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, carga será igual, vamos multiplicar isto, ok? Temos o 4, tem uma bombinha aqui ao lado, mas vou fazer os cálculos. 4 vezes 1,6. Isso dá-nos 6,4. 6,4. Temos aqui potência 10, 10. Vamos manter. Adicionamos os expoentes, ok? 20 menos 19 dá 1. Então, um elemento neutro. Simplesmente aqui teremos 6,4 vezes 10. Isso dá-nos 64 coulomb. Esse é o valor da carga. Então prontos, já conseguimos o valor da carga, voltamos aqui na nossa fórmula, na resolução, intensidade será igual, carga, temos o valor da carga, que é 64 coulomb, sobre o tempo fomos dado aqui, que é 4 segundos, portanto, 64 dividido por 4, isso dá 16 ampere, unidade da intensidade da corrente elétrica. Prontos, era só isso que tinha que fazer no número 2. 3. Vamos para o número 3 do exame. O número 3 diz assim: o gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica e num condutor em função da tensão. Temos aqui o gráfico, como nós vemos aqui. O gráfico é uma semiparábola. O condutor obedece à lei de Ohm? Justifique. Simples. É só olharmos para o nosso gráfico. O condutor obedece à lei de Ohm quando a resistência é constante, ok? E o gráfico que obedece à lei de Ohm é uma linha reta, ok? Porque a lei de Ohm estabelece que quando a resistência for constante, então a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada. Então, a relação de proporcionalidade direta representa-se por um gráfico oblíquo, uma linha reta. Então, como estamos a ver aqui que é uma linha curva, uma semiparábola, simples quanto isso, esse gráfico não obedece à lei de Ohm, porque a resistência não é constante, ok? Só isso. A linha A é dizer que o condutor não obedece à lei de Ohm porque a resistência não é constante. Através do gráfico, o gráfico mostra uma semiparábola, ao passo que o gráfico que obedece à lei de Ohm é uma linha reta crescente. Número 3, a linha B diz: qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 1 volt? Tensão de 1 volt, onde é que está? A nossa tensão de 1 volt está aqui, segundo o gráfico. E quando a tensão é 1 volt, a intensidade é 0,2 ampere. Então, quer saber qual é a resistência em Ohm. Então, já sabemos, pela lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre intensidade. Essa é a fórmula, pela lei de Ohm. Então, a resistência será igual a qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 1 volt. Neste caso, a nossa tensão aqui é 1 volt sobre a intensidade da corrente. Quando a tensão é 1 volt, a nossa intensidade é 0,2 ampere. Então, quando é que dá isto? Portanto, 1 dividido por 0,2 ampere dá-nos
5 ohm. Prontos. Era para fazer exatamente isto no número 3, a linha B. A figura representa um circuito elétrico onde flui de A para B uma corrente elétrica de 2 amperes. Eu disse, sempre deve extrair dados, ok? Neste circuito, a corrente que flui é de 2 amperes. Uma corrente de 2 amperes. A linha A. Qual é em ohm a resistência equivalente do circuito? Muito bem. Querem saber a resistência equivalente do circuito. A linha A. A linha B querem saber qual é em volta o valor da tensão elétrica total. Tensão elétrica. Tensão total. Muito bem. Resistência equivalente. Primeiro, a gente temos que ver que tipo de associação nós temos aqui. Aqui temos associação em paralelo. Por quê? Porque todas essas resistências estão ligadas na mesma entrada. Se essa for a entrada, podemos chamar de entrada K. Todas essas resistências estão ligadas na mesma entrada e também estão ligadas na mesma saída. Podemos chamar essa saída de N, ok? As resistências estão ligadas no início, na mesma entrada e na mesma saída. Quando assim acontece, essas resistências estão em paralelo, ok? Pegar essa dica de uma vez por toda. É só vermos aqui no ponto de ligação, nos nós, as resistências que estão ligadas no mesmo nó na entrada ou no início e também ligam-se no mesmo nó na saída ou no fim. Então, essas resistências estão em paralelo. Caso contrário, as resistências que se ligam uma atrás da outra, assim, isso está em série, ok? Podemos dar esse exemplo aqui. Série, porque essa é a entrada, podemos chamar de K, a saída é J, ok? A saída J coincide com a entrada desta resistência e aqui a saída já é outra, podemos chamar O. Então, as resistências não tendo mesma entrada, mesma saída, estão em série. Tendo ligados mesmas entradas, mesma saída, estão em paralelo, ok? Aqui era só para refrescar. Então, descobrindo que essas associações estão em paralelo, o que nós vamos fazer? Vamos buscar a forma para cálculo de resistência equivalente em paralelo, que é a seguinte: 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Neste caso temos 3 resistências, ok? Então o que temos aqui? 1 sobre resistência equivalente será igual a... Vamos substituir por respectivos dados. Eu não extraí aqui, ok? Devia ter extraído dados de todas as resistências, mas vou resolver de forma direta. Teremos aqui 1 sobre resistência 1, aqui é 3, 1 sobre 3, mais 1, resistência 2 é 6, mais 1 sobre resistência 3, também 3, ok? Também 3. Então, o que terei aqui? 1 sobre resistência equivalente será igual. Aqui temos que calcular MMC, temos adição de fração, temos adição de fração com denominadores diferentes. Temos que calcular o MMC desses denominadores. Então, MMC desses é 6. Aqui multiplicamos por 2, teremos aqui 6. Aqui por 1, teremos 6. Aqui por 2 também teremos 6. Em seguida, o MMC multiplicamos pelo numerador, não é isso? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Mais 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Mais 2 vezes 2 vezes 1, 2. Sobre 2 vezes 3, 6, ok? Prontos, então vamos aqui, o segundo passo. 1 sobre resistência equivalente será igual a, tendo mesmo denominador, já podemos manter e somamos os numeradores. 2 mais 1 mais 2, quanto é que dá isso? Dá 5. 5. Prontos, então o que nós teremos aqui? No final, depois de chegarmos nessa fase, vamos inverter, ok? Invertemos essa fração. O que está em baixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Então temos resistência equivalente em cima sobre 1. Só que 1 é elemento neutro, pode não se escrever. E também invertemos a segunda fração. Aqui teremos 6 sobre 5. 6 passou para cima, 5 passou para baixo. Pronto, essa é a nossa resistência equivalente ohm. Podemos dividir até, para encontrarmos o valor concreto de 6 dividido por 5. Aqui teremos 1,2,
a resistência equivalente, teremos aqui 1,2 ohm. Ok? Essa é a resistência equivalente de todo o circuito. É isto que tinha que fazer no número 4, a linha A. Agora, número 4, a linha B, pede qual é em volta o valor da tensão elétrica total do circuito. Ok, tensão elétrica total do circuito, muito simples. Vamos buscar a fórmula pela lei de Ohm. Pela lei de Ohm, sabemos que a resistência é igual à tensão sobre intensidade da corrente elétrica. Então, se queremos tensão, fazemos produtos meio igual a produtos extremos aqui, para isolarmos. Assim. Então, isto significa tensão será igual a resistência vezes intensidade. Ok? Então, a tensão total do circuito será igual à resistência, é essa resistência total que acabamos de calcular aqui. 1,2 ohm vezes o quê? A intensidade. O exercício já nos diz que a intensidade que passa a intensidade da corrente neste circuito é de 2 amperes. Temos aqui como tiramos os dados. Então, a nossa intensidade, 2 amperes. Então, a tensão total será igual 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Então, temos 2,4 volts. Prontos, já matamos o exercício do número 4. Agora vamos para o exercício do número 5. Número 5, o que diz? Uma certa quantidade de água é aquecida através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica. Vamos extrair dados. Vamos extrair dados. Uma tomada doméstica de 220 volts. Isto é o valor de tensão, né? Tensão 220 volts. Durante 6 minutos. Tempo 6 minutos. Vamos converter para segundo. Vamos multiplicar por 60, né? Multiplicamos por 60, dá-nos 0,36 segundo. Não é isso? 6 minutos para segundos. Qual é em joule a quantidade de energia dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 20 amperes? Quer saber a energia dissipada quando a intensidade da corrente é de 20 amperes. Ok? Muito bem. Nós vamos buscar a fórmula para cálculo de energia. Então, a fórmula diz-nos que a energia dissipada é igual, temos uma fórmula que diz resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado vezes a variação do tempo. Mas por outro lado, sabemos que a resistência é igual a tensão sobre intensidade. Isso é resistência, podemos vir substituir aqui, né? Aqui no lugar de resistência, o que nós teremos aqui? A energia será igual a tensão sobre I, isso é resistência, vezes I quadrado, vezes variação de tempo. Então aqui temos I quadrado, com este I podemos simplificar, aqui ficaremos apenas com I, enquanto essa parte desaparece. A resistência será igual a tensão vezes I vezes delta T, o tempo. Então vamos para os nossos dados, já temos tudo isso. Então a energia será igual a tensão 220 volts vezes intensidade 20 amperes vezes o tempo. 6 minutos corresponde a 360 segundos. 360 segundos. Então a energia será igual, vamos multiplicar isto. Quando é que dá isto? Pronto, multiplicado isso teremos aqui. Temos aqui, fiz uns cálculos na minha bombinha. O valor deu... como lê-se isso aqui? 15,84 mil. Ok? 1.584.000 joule. Este é o valor da energia que se dissipa através desta
através deste termo acumulador. É isso que tinha que fazer no número 5. Prontos, caminhando, vamos para o número 6. Aqui estamos apenas a resolver o exame em questões de dúvida ou aulas preparatórias ou explicação concreta. Nós ainda vamos produzir materiais para isso, ok? Aqui estamos nos dedicar apenas para a resolução deste exame, para cada estudante confrontar suas ideias, ok? Qual é, em segundo, o período de oscilações de um pêndulo de mola, cuja rigidez é de, tirando dados, queremos rigidez. Rigidez é constante elástica, 1 Newton por metro, ok? Sabendo que a sua extremidade está preso um corpo de massa do corpo, 4 kg. Use π3. Π igual a 3. Querem saber o período. Pronto, muito simples. Aqui vamos recorrer à equação de Thomson. Ok? Vamos recorrer à equação de Thomson, que diz: período igual a 2 vezes π vezes raiz quadrada da massa sobre constante elástica. Só isso. Então, período será igual a 2 vezes π, aqui é 3, raiz quadrada de massa, que é 4, sobre 1, que é constante elástica, 1. Já viu? Simples quanto isso. Período será igual a 2 vezes 3 é 6, vezes raiz quadrada de 4. 4 dividido por 1 continua 4. Então, período será igual a 6, raiz quadrada de 4 é 2. Então, π será igual... período será igual a 6 vezes 2, isso é 12 segundos. Prontos? Só isso. Número 6. Ok? Tão simples. Avançando. Avançando para o número 7. Número 7. O pêndulo da figura oscila entre pontos L e M. L, M. Temos aqui o nosso pêndulo. Ele gasta 1 segundo para sair de L para M. L para M, 1 segundo. Número 7. A linha A. Determine a amplitude do pêndulo. Número 7. Amplitude do pêndulo. Muito bem. Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até a extremidade máxima, ok? Então, amplitude é igual à distância máxima, L, M, sobre 2, para termos a metade aqui. Então, aqui o nosso exercício diz que de L até M é 0,5 metro, ok? Então, dividido isto por 2, teremos quanto? 0,25 metro. Só. Amplitude é do ponto de equilíbrio até extremidade máxima, ok? Então, se temos o valor que dá essa elongação de L até M, então dividimos o valor por 2. Prontos. A linha B, número 7, a linha B, que teremos o período do pêndulo. Período do pêndulo. Muito bem. Período é o tempo necessário para o oscilador dar uma volta completa, ir e voltar, ok? Então, o nosso exercício diz: ele gasta 1 segundo para sair de L até M. De L até M gasta 1 segundo. Então, para dar uma volta completa, ele tem que sair de L até M e voltar de M até L. Assim ele completa uma volta, ida e volta. Então, se ele gasta 1 segundo ao ir, também irá gastar 1 segundo à volta. Então, esse será o nosso período. O período será igual a 2 segundos. Só isso. Ok? Porque é o tempo necessário para que o oscilador realize uma volta completa, ida e volta. E se o exercício diz que ao ir de L até M gasta 1 segundo, então a volta também gasta 1 segundo, será 2 segundos o período de oscilação. Ok? Prontos, vamos para número 8. Vamos para o número 8. O que diz o número 8? Número 8 diz o seguinte: o gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 6 metros.
propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 6 metros. Determine o período da onda. Período da onda. Prontos, período de uma onda. Prontos? Nós já explicamos que período é igual ao tempo necessário para que o oscilador realize uma volta completa. Tempo sobre número de volta. Isso aqui teremos o período. Número de volta, olhando para o gráfico, vamos ver quantas voltas deu este gráfico, ou quantas ondas. Muito simples. O número de volta vem-se através de cristas. Cristas são esses pontos altos, ok? Vamos contar quantas cristas tem. Então, temos aqui a primeira crista. Daqui para aqui temos uma onda, daqui para aqui uma onda. A distância entre duas cristas equivale a uma onda completa, ok? A distância entre esses pontos mais altos pode ser cristas ou vales, ok? A distância entre duas cristas equivale a uma onda. Então, quantas cristas temos? Daqui para aqui, uma crista, daqui para aqui, segunda crista, ok? Então, temos duas ondas. Se formos a vermos para os vales, temos aqui temos metade de vale, ok? Então, daqui para aqui temos esse vale, aqui metade, com esta metade deste lado, teríamos uma onda, duas ondas. Essa metade com essa metade, uma onda. Daqui para aqui, a segunda onda, ok? Então, muito simples é ver aqui a partir de cima essas cristas. Daqui para aqui, uma onda, daqui para aqui, duas ondas. Então, temos duas ondas que gastaram um tempo de 12 segundos. Então, queremos saber o período, cada onda. Se duas ondas gastou 12 segundos, então uma onda certamente irá gastar 6 segundos, não é isso? Simples. 12 segundos, que é o tempo sobre número de voltas dadas, que é 2. Isso dá 6 segundos. Simples. Então, o período é 6 segundos. Ok? Não sei se fiz perceber aqui. Período é o tempo necessário sobre o número de oscilações, ou número de voltas completas. Número de volta a partir de gráfico, nós contamos a distância entre cristas. A distância entre duas cristas corresponde a uma volta ou uma onda, ok? Então, daqui para aqui temos uma onda, daqui para aqui temos a segunda onda. Então, temos duas voltas dadas, ou duas ondas. Então, o gráfico mostra que aqui, nessas duas ondas, gastou-se 12 segundos. Então, teremos período, pela definição, tempo sobre o número de voltas, será 12 sobre 2, que é igual a 6 segundos. Só isso. Um valor. Ok? Então, a linha B, a velocidade de propagação. Velocidade de propagação, temos velocidade, a forma que diz, e que é igual a comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade igual a comprimento de onda sobre o período. Então, como temos o período aqui na linha A do número 8, já calculamos o período, então vamos usar exatamente essa fórmula aqui que corresponde ao que tem o período. Então, vamos usar essa fórmula, velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. Então, a nossa velocidade será igual, o exercício já nos dá o valor de quê? O exercício já nos dá o valor do comprimento de onda. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 6 metros. Já nos deram um valor de comprimento, que são 6 metros. Dividido pelo período que temos aqui, já calculamos o período, são 6 segundos. Então, 6 dividido por 6 dá-nos 1 metros por segundo. Prontos. Já calculamos aí a velocidade de propagação da onda, número 8, a linha B. Vamos para o número 9. Das alternativas abaixo, escolha a que melhor completa a seguinte afirmação. No sul geográfico da Terra localiza-se carga negativa? Não. Aqui estamos a falar de polos magnéticos. Carga positiva? Não. Polo norte magnético. Polo sul magnético. Prontos. A Terra tem polos. A Terra tem polos contrariados. Ok? Tem polos contrariados. No norte geográfico, aqui encontramos sul magnético, ok? Magnético, ok? Aqui geográfico.
Norte geográfico. Na região onde temos norte geográfico, temos sul magnético. Sul geográfico, temos norte magnético. Ok? Portanto, tem polos, os polos geográficos e os polos magnéticos estão contrariados. Onde temos o sul geográfico, temos lá o polo norte magnético. Polo norte magnético, temos sul geográfico. Então, para número 9, temos a opção C. Simples quanto isso. Vamos para o número 10, o último exercício do exame. O que temos aqui? Um móvel percorre uma trajetória retilínea de acordo com o gráfico. Classifique o tipo de movimento em cada trajeto, A e B. Ok? Movimento retilíneo de acordo com o gráfico. Vamos classificar o movimento no troço A. Esse gráfico é de velocidade em função do tempo. O gráfico A mostra o que está acontecendo aqui. A velocidade vai variando ao longo do tempo. Então, se a velocidade varia ascendentemente, os números tendem a crescer, ok? Tendem a crescer. E quando a velocidade aumenta ascendentemente, trata-se de movimento retilíneo uniformemente acelerado para o gráfico A, porque o gráfico A é uma linha reta crescente, ok? Isso mostra que as duas grandezas estão a variar, a velocidade está a variar, aumentando em função do tempo. Então aqui temos movimento retilíneo uniforme. E ao passo que o gráfico B, este gráfico aqui mostra o tempo está a passar, mas a velocidade é a mesma, que é 15 metros por segundo. Então a velocidade aqui não está a mudar. Então este movimento que ocorre com velocidade constante chama-se movimento retilíneo uniforme. Okay? Então temos a situação de movimento retilíneo uniformemente acelerado de 0 até 2 segundos. E de 2 segundos até 5 a velocidade permanece de 15 metros por segundo. O móvel anima-se do movimento retilíneo uniforme. A linha B. Calcula em metros por segundo a aceleração do móvel no trajeto A. Aceleração do móvel no trajeto A. Ok. B. Aceleração. Aceleração, temos a forma que diz: aceleração é a variação de velocidade sobre variação de tempo, né? Então, vamos lá ver a nossa variação de velocidade. Velocidade parte de 0 a 15. Então teremos V, finalmente V inicial, tempo menos tempo inicial. A nossa velocidade final neste caso é 15 metros por segundo menos 0. E o nosso tempo final, nosso tempo é de 2. Estamos apenas neste gráfico, ok? Gráfico A termina no 2 segundo menos 0 segundo. Então o que nós teremos aqui? 15 sobre 2, que é igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Prontos. Isto corresponde número 10, a linha B. Número 2, a linha C. Qual é em metro o espaço percorrido no intervalo de 2 a 5 segundos? 2 a 5 segundos, daqui para aqui. Muito bem. A calcular o espaço percorrido através de gráfico, quando aqui temos uma figura geométrica, uma figura geométrica, o gráfico apresenta uma figura geométrica, então o espaço percorrido pode ser encontrado através da área desta figura. Ok? Como nós podemos ver que essa figura trata-se de um retângulo, né? Vamos calcular a área deste retângulo. Então, a linha C, o espaço percorrido vai ser igual à área do retângulo. A área do retângulo é igual a quê? Comprimento vezes largura, não é isso? Comprimento vezes largura. Então, o espaço percorrido será igual a nosso comprimento aqui é este, o lado mais longo, que é 15.
vezes a nossa largura é de 2 a 5. Então, variação de 2 a 5, de 2 até 5, quanto é que é? 2 menos 5 menos 2, quanto é que é? 3. 5 menos 2, ok? Que é esta variação aqui. Então, o que nós teremos aqui? Espaço será igual a 15 vezes 5 menos 2 dá 3. Então, o espaço será igual a 15 dá 45 metros. Prontos, se já terminamos a resolução do nosso exame, faça a tua apreciação, deixa aí sua crítica, o que achou que o professor tinha que explicar, qual é o detalhe que não percebeu, enfim, tem outros caminhos de resolução que tu conheces que achas que seria mais fácil resolver assim. Enfim, deixa lá um comentário para o professor apreciar, ver quais são os aspectos que precisam serem solidificados e os aspectos que precisam ser melhorados, ok? E também não esqueça de deixar seu like para dar mais força ao teu professor querido, professor Nota. E sem mais, muitíssimo obrigado, caro estudante. Espero que, para você que já fez o exame, espero ter bom êxito, passe de classe. Pelo menos o exame de física tens que arrebentar, é o meu desejo. Para tu que vais usar esse vídeo para preparação, então, boa preparação e que tenha sucessos nos seus embates nos próximos exames. Sem mais, muito obrigado.